Olá, eu sou a professora Fernanda Cunha e hoje vamos estudar os contos de memórias, que são narrados pela pessoa que viveu a história. Eles tratam de acontecimentos do passado. Uma aula de música do meu avô. O vô Maurício era casado com a avó Luísa. Os dois moravam numa linda casa enorme. Para falar a verdade, talvez nem fosse tão grande assim, mas para mim era naquela época. Eu deveria ter uns 7 ou 8 anos e a gente sempre vê as coisas de acordo com o nosso tamanho. Todo domingo a gente almoçava na casa dos meus avós, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, mais o vô Maurício e a avó Luísa, que era quem preparava as deliciosas comidas do almoço. Quem comandava a música era o meu avô. Escolhia um disco ou deixava a rádio ligada na estação de música clássica, que era a que ele mais gostava, e eu também. Desde pequeno sempre gostei mais de música clássica do que qualquer outra. E num desses domingos, então, estava tocando uma música no rádio, enquanto a gente esperava para minha avó chamar à mesa. Eu ainda não conhecia muito música. Depois que a gente já escutou horas e horas, já leu a respeito e foi a alguns concertos, vai ficando mais fácil reconhecer o que está tocando. Não é preciso fazer muito esforço, a gente sabe, como sabe a voz da mãe, a voz do pai. A música já está dentro da gente, mesmo uma música que a gente pouco ouviu. Não conhecia muito música, mas sabia qual era aquela que estava tocando na rádio do meu avô. Era um trecho das 4 estações de Vivaldi. Não havia a menor chance de eu estar enganado. Já tinha ouvido essa música muitas e muitas vezes. Disse então, sem pensar: é Vivaldi, as 4 estações. Não é, não, disse o meu avô. Isso é Bach. É Vivaldi, insisti. As 4 estações. Não seja bobo, menino. É Bach. A discussão foi se arrastando e eu não sabia o que fazer. Não tinha dúvida nenhuma de que era Vivaldi e estava orgulhoso de saber o que era. Queria me exibir um pouco, especialmente para o meu avô. E aí é que estava o problema, porque eu gostava demais do meu avô e era justamente ele que eu estava dizendo aquilo. Estava decepcionado de ver que ele se enganara e mais decepcionado ainda de sentir que ele não confiava na minha opinião. Estava também um pouco encabulado, porque tinha certeza do que tinha dito. A música na rádio era Vivaldi. O vô Maurício ia acabar descobrindo que estava errado, ia ficar sem jeito e a culpa era minha. Eu não queria magoar meu avô, mas também não queria dar o braço a torcer. E tudo passando muito rápido. Eu sabia que, de um jeito ou de outro, não poderia acabar bem. Ficou aquela tensão na sala. Minha mãe puxou outra conversa para ver se aliviava, mas lembro até hoje do mal-estar que senti. Finalmente a música acabou e o locutor anunciou que tinha acabado de tocar. Vivaldi, as 4 estações. Fiquei com os olhos cheios de lágrimas. Estava contente por ter acertado, mas estava triste, mais triste do que contente. Era como se eu tivesse batido na cara do meu avô, em pleno almoço de domingo. Agora sim não sabia o que fazer. E não fiz nada, nada mesmo. Fiquei quieto, meio encolhido. Meu avô então fez uma coisa que eu nunca esqueci. Para mim, ele era só meu avô e pronto. Mas eu sabia muito bem que para os outros o vô Maurício era um homem muito importante, muito respeitado, e um homem que sabia de música, pois meu avô foi até onde eu estava, num canto do sofá, atravessou a sala, foi até ali, me olhou nos olhos e disse, com a maior simplicidade: Desculpe,
Você tinha razão. Eu quero lhe pedir desculpas. Já faz muito tempo, muitos anos que meu avô morreu. E eu continuo gostando muito de música e continuo gostando muito dele. E acho que essas duas coisas continuam um pouco misturadas. Aprendi muitas coisas ouvindo música e outras tantas com ele. Não sei muito bem o que foi que aprendi naquele domingo, mas sei que foi mais importante do que Vivaldi, mais importante do que a música e muito mais importante descobrir que podia confiar em minha própria opinião. A música, afinal de contas, não tem importância se a gente não tem importância. E poucas pessoas têm mais importância para mim do que o meu avô. Histórias de Avô e Avó, de Arthur Nestrovsky.